Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entra nesta casa nesta manhã. Visita este lar com Tua presença e alcança aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber. Há famílias começando o dia com o coração apertado. Pessoas que despertaram preocupadas com os filhos, com o casamento, com as contas, com a saúde ou com uma notícia que ainda não chegou. Há também quem esteja sorrindo por fora, mas carregando dentro de si o medo de que algo ruim aconteça. Por isso nos colocamos diante de Ti e confessamos: precisamos do Teu cuidado, da Tua sabedoria e da paz que somente o Senhor pode conceder. Pai, não queremos alimentar o medo, nem transformar esta oração em desespero. Queremos reconhecer que Tu és maior do que toda aflição e que nenhuma parte da nossa vida está escondida aos Teus olhos. Conheces cada quarto, cada conversa, cada lágrima silenciosa e cada tensão que ficou sem solução. Sabes quem saiu cedo para trabalhar, quem permanece em casa, quem está distante e quem precisa voltar a encontrar descanso neste lar. Aproxima-te de nós, Senhor, e ensina-nos a habitar em Tua presença com confiança, como declara o Salmo 91 ao apresentar o Altíssimo como abrigo seguro para aqueles que nele descansam. Se esta oração representa o que sua família está vivendo, permaneça conosco até o final e escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu lar, ou deixe seu pedido de oração. Inscreva-se para participar das próximas ministrações e compartilhe este momento com alguém que também precisa entregar sua casa aos cuidados de Deus. Nós Te entregamos a porta que abrimos ao amanhecer e os caminhos pelos quais passaremos durante este dia. Entregamos as decisões, as palavras e os pensamentos que nascerão dentro destas paredes. Que a ansiedade não governe o ambiente, que a irritação não determine o tom das conversas, que lembranças dolorosas não roubem a oportunidade de recomeçar. Dá-nos domínio próprio para não ferirmos quem amamos, humildade para pedir perdão, maturidade para ouvir e coragem para corrigir o que precisa ser mudado. Entra, Senhor, na rotina desta família. Esteja presente na mesa simples, no preparo do alimento, no cuidado com as crianças, no silêncio de quem vive sozinho e no esforço de quem sustenta a casa. Guarda quem precisa enfrentar ruas, estradas, hospitais, escolas, escritórios e tantos outros lugares. Conduze cada saída e cada retorno com prudência. Livra-nos de decisões precipitadas, distrações perigosas e companhias que nos afastem daquilo que é bom, justo e verdadeiro. Também colocamos diante de Ti as preocupações que se acumularam. Algumas parecem pequenas para os outros, mas pesam muito em nosso coração. Recebe o medo de faltar, a angústia diante das dívidas, a insegurança sobre o futuro e o cansaço de tentar resolver tudo sem ajuda. Mostra-nos o passo possível para hoje. Dá sabedoria para organizar, responsabilidade para agir, serenidade para esperar e disposição para buscar auxílio quando for necessário. Não permita que a vergonha nos isole, nem que a pressa nos leve a escolhas que tragam sofrimento à família. Pai amado, purifica a atmosfera emocional deste lar, onde palavras duras deixaram marcas. Desperta arrependimento verdadeiro e reconciliação. Onde alguém se sente ignorado, ensina-nos a perceber e acolher. Onde a tristeza se instalou,
Oferece consolo e ajuda-nos a cuidar uns dos outros com paciência. Que ninguém precise esconder sua dor por medo de ser julgado. Faz desta casa um lugar de verdade, respeito, oração e misericórdia. Nós renunciamos a toda prática que desonra Teu nome e a todo hábito que destrói a paz. Dá-nos discernimento para retirar de nossa rotina aquilo que alimenta a violência, mentira, vício, infidelidade, inveja ou divisão. Não confiamos em amuletos, objetos ou fórmulas. Nossa confiança está em Ti. É Tua palavra que orienta, Teu Espírito que convence e Tua graça que nos fortalece para escolher um caminho novo. Ajuda-nos a não abrir espaço para o mal, por meio de atitudes que podemos e devemos abandonar. Espírito Santo, ilumina nossa consciência, mostra com amor onde precisamos mudar e sustenta-nos no processo. Que a Tua presença seja percebida, não apenas em momentos de oração, mas na maneira como tratamos uns aos outros. Ensina-nos a falar com mansidão, a estabelecer limites saudáveis, a proteger os vulneráveis e a praticar o bem, mesmo quando ninguém está observando. Que esta manhã marque uma entrega sincera. Esta casa pertence ao Senhor e desejamos viver aqui, segundo a Tua vontade. Recebe agora cada nome que passa pelo pensamento de quem ora. Visita o filho preocupado, a mãe cansada, o pai sobrecarregado, o casal ferido, o idoso que necessita de cuidado e a pessoa que enfrenta a solidão. Alcança também aquele familiar que está longe ou que não deseja conversar. Nós não podemos controlar o coração de ninguém, mas podemos amar, interceder e agir com sabedoria. Por isso, colocamos todos diante de Ti e seguimos confiando que Teu cuidado nos acompanhará enquanto aprofundamos esta oração. Pai, continuamos diante de Ti, apresentando as necessidades reais desta casa. Olha para cada pessoa que acordou sem forças, para quem passou a noite em claro e para quem tenta esconder o esgotamento, a fim de não preocupar a família. Renova o corpo cansado, acalma a mente agitada e concede clareza para enfrentar as responsabilidades desta manhã. Quando houver necessidade de atendimento médico, aconselhamento ou apoio, dá-nos humildade e condições para procurar a ajuda correta. Que a fé caminhe ao lado da prudência e que o cuidado seja uma expressão do amor que recebemos de Ti. Intercedemos pela saúde de todos que vivem neste lar. Sustenta quem está em tratamento. Consola quem aguarda um resultado e fortalece quem cuida de alguém enfermo. Dá sabedoria aos profissionais, eficácia aos procedimentos e serenidade durante cada etapa. Não afirmamos conhecer o desfecho, mas sabemos que podemos atravessar a incerteza acompanhados por Tua presença. Protege-nos também nas escolhas diárias, no alimento, no descanso, no uso dos medicamentos, no trânsito e em tudo que exige atenção e responsabilidade. Colocamos diante de Ti as crianças e os adolescentes. Guarda sua inocência, seus pensamentos
suas amizades e os conteúdos que chegam até eles. Dá aos responsáveis discernimento para acompanhar sem sufocar, corrigir sem humilhar e amar sem omissão. Livra os pequenos da violência, da exploração, do abuso e de toda pessoa mal intencionada. Que encontrem nesta casa segurança para falar, perguntar e pedir ajuda. Forma neles um coração sábio, ensinável e compassivo, e cerca-os de pessoas confiáveis que contribuam para seu crescimento. Olha também para os jovens e adultos que tomam decisões importantes. Em meio a tantas vozes, ajuda-os a reconhecer o que é verdadeiro. Fecha caminhos que apenas parecem atraentes, mas conduzem à destruição, e dá coragem para recusar propostas desonestas. Livra-os de vícios, apostas, dependências, relações abusivas e ambientes que enfraqueçam sua dignidade. Se alguém já estiver preso a uma dessas situações, quebra o isolamento, desperta o desejo de mudança e coloca pessoas preparadas no caminho para oferecer apoio, orientação e acompanhamento. Senhor, visita os relacionamentos desta família. Há conversas adiadas porque todos temem uma nova discussão. Há feridas antigas sendo usadas como armas, suspeitas crescendo em silêncio e afetos que se perderam na correria. Ensina-nos a separar verdade de acusação, firmeza de agressividade e perdão de permissividade. Onde houver risco ou violência, dá proteção e uma saída segura. Onde for possível reconstruir, concede honestidade, paciência e compromisso. Que a reconciliação não seja uma aparência, mas fruto de arrependimento, mudança e respeito. Nós te apresentamos o sustento do lar. Abençoa o trabalho honesto, abre oportunidades compatíveis com os dons e necessidades de cada pessoa e dá criatividade para lidar com tempos difíceis. Livra-nos da ganância, do consumo impulsivo e das promessas de enriquecimento fácil. Ensina-nos a administrar com equilíbrio, a diferenciar desejo de necessidade, a honrar compromissos e a repartir quando pudermos. Quando os recursos forem limitados, mobiliza ajuda digna e mostra as soluções responsáveis. Não permitas que o dinheiro se torne senhor desta casa, nem motivo permanente de guerra. Intercedemos ainda pelos vizinhos e por tudo que cerca esta residência, que haja respeito, cooperação e segurança na rua, no condomínio, no bairro e na comunidade. Dá sabedoria diante de conflitos e livra-nos de respostas movidas pela raiva. Protege as casas próximas de incêndios, acidentes, invasões e situações de violência. Abençoa os profissionais que trabalham pela segurança e pelo socorro, concedendo-lhes equilíbrio e responsabilidade. Senhor, se existe neste ambiente alguma influência que alimenta medo, crueldade, sensualidade destrutiva, mentira ou ódio, dá-nos coragem para interrompê-la. Mostra o que assistimos, ouvimos e repetimos sem perceber seus efeitos. Ensina-nos a preencher a mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável e digno. Que a oração não seja um breve som nesta manhã,
mas o início de escolhas coerentes ao longo do dia. Firma nossa casa sobre valores que resistam às pressões e não sobre aparências frágeis. Senhor, Tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Nesta manhã, não repetimos essa verdade como uma fórmula vazia. Nós a recebemos como convite para permanecer perto de Ti. Habitar é mais do que visitar-te, apenas quando o medo aumenta. É fazer da comunhão contigo lugar onde pensamentos, decisões e relacionamentos são examinados. Leva-nos para essa confiança constante, na qual o coração encontra abrigo sem negar os perigos, mas reconhece que não precisa enfrentá-los sozinho. O Salmo 91 fala de refúgio, livramento e fidelidade. Por isso pedimos que Tua verdade seja escudo contra as mentiras que tentam dominar esta família. Quando a mente disser que tudo terminará mal, lembra-nos de Teu caráter. Quando o passado fizer parecer impossível construir uma história diferente, mostra-nos que Tua graça produz novos começos. Quando notícias assustadoras entrarem por nossas telas, dá discernimento para não sermos governados pelo pânico. Queremos vigiar com responsabilidade e, ao mesmo tempo, descansar em Ti. Também recordamos a decisão de Josué diante do povo. Ele e sua casa serviriam ao Senhor Pai. Queremos assumir essa escolha com sinceridade, que a fé apareça na honestidade, no cuidado com os mais frágeis, na fidelidade aos compromissos e na disposição de reparar o dano que causamos. Ajuda-nos a construir hábitos simples. Agradecer pelo alimento, conversar com respeito, ler Tua palavra, orar uns pelos outros e praticar justiça além das paredes desta casa. Se nem todos neste lar compartilham da mesma fé, concede-nos mansidão. Livra-nos de impor, manipular ou usar a religião como instrumento de cobrança. Que nosso testemunho seja percebido em atitudes pacientes, serviço amoroso e coerência. Ensina-nos a respeitar, sem esconder nossa confiança em Cristo, e a interceder sem tentar controlar. Tu conheces o tempo e o caminho de cada coração. Dá-nos palavras oportunas e também sabedoria para silenciar, quando o silêncio for a forma mais fiel de amar. Lembramos ainda de Jesus no barco, quando a tempestade assustou os discípulos. O vento era real, as ondas eram fortes e o medo tomou conta deles, mas Cristo estava presente. Entra, Senhor Jesus, nas tempestades desta casa. Nem sempre pedimos apenas que a situação externa mude. Pedimos que nossa reação seja transformada por Tua presença. Onde há confusão, traz lucidez. Onde há acusações, estabelece verdade. Onde há impulsividade, concede domínio próprio. Onde há desânimo, sopra coragem para continuar fazendo o que é certo. Renova nossa fé, para que ela não dependa de sensações. Haverá manhãs em que sentiremos consolo imediato e outras em que precisaremos caminhar sem emoção, sustentados pela convicção de que Tu és fiel. Ensina-nos a não medir Tua proximidade pela facilidade das circunstâncias. Mesmo quando a resposta demora, guarda-nos da revolta e na apatia. Dá-nos liberdade para lamentar diante de Ti, fazer perguntas honestas e permanecer obedientes enquanto esperamos. Concede sabedoria a quem precisa decidir algo hoje
Livra-nos da pressão de decidir apenas para agradar pessoas. Confirma o caminho por meio da verdade, de conselhos maduros e de circunstâncias avaliadas com prudência. Se ainda não houver clareza, dá serenidade para esperar e responsabilidade para reunir as informações necessárias. Fortalece a pessoa que ora e se sente responsável por todos. Ela tentou prever cada risco, resolver cada problema e impedir toda a dor, mas chegou ao limite. Mostra-lhe que amar não é controlar. Ajuda a fazer sua parte e a colocar nas tuas mãos aquilo que não consegue alcançar. Remove a culpa indevida e revela as responsabilidades que realmente lhe pertencem. Que ela encontre descanso sem abandonar o cuidado, equilíbrio sem frieza e confiança sem negligência. Espírito Santo, produz em nós o fruto que esta casa precisa, onde a reatividade forma paciência, onde o egoísmo ocupa espaço, desperta bondade e generosidade, onde a palavra perde controle, concede mansidão, onde promessas são quebradas, fortalece fidelidade, faz-nos uma família que aprende, mesmo depois de errar. Senhor, dá coragem para enfrentar aquilo que foi evitado. Se existe uma dívida, ajuda-nos a planejar. Se existe dependência, conduz-nos ao tratamento. Se há mágoa, prepara uma conversa segura. Se há perigo, orienta-nos a buscar a proteção. Se há pecado escondido, leva-nos ao arrependimento e à mudança. Tua luz não nos expõe para humilhar, ela revela para curar, corrigir e conduzir à liberdade. Que nenhuma aparência seja mais importante do que a verdade. Nós recebemos o renovo que vem da esperança em Ti. Ainda que não saibamos como será cada etapa, sabemos quem caminhará conosco. Agradecemos porque Tua palavra não alimenta fantasia, mas oferece fundamento. Por isso levantamos o coração, esperança constante, na qual o coração encontra abrigo sem negar os perigos, mas reconhece que não precisa enfrentá-los sozinho. O Salmo 91 fala de refúgio, livramento e fidelidade. Pai amado, ao nos aproximarmos do encerramento desta oração, consagramos a Ti o presente e o futuro desta casa. Vai conosco durante este dia. Dá atenção no trânsito, prudência nas ruas, discernimento nas conversas e equilíbrio diante de notícias inesperadas. Que cada pessoa saia deste lar lembrando que carrega a responsabilidade de honrar Teu nome, e que retorne com o coração disposto a repartir paz, cuidado e gratidão. Guarda as portas e janelas, as estruturas, os aparelhos e tudo que exige manutenção. Torna-nos atentos para corrigir riscos concretos, revisar o que precisa ser revisado e não ignorar sinais de perigo. Protege crianças, idosos, pessoas enfermas e animais sob nossos cuidados. Concede condições para realizar reparos necessários e envia ajuda confiável quando não soubermos resolver algo sozinhos. Nós Te pedimos proteção durante cada saída. Afasta a violência e dá percepção diante de situações suspeitas. Se algum plano precisar mudar para preservar a segurança,
Ajuda-nos a aceitar sem irritação. Livra-nos da imprudência, do excesso de confiança e do uso distraído do telefone. Que tua direção também se manifeste através do bom senso, das leis, de alertas responsáveis e do conselho de pessoas maduras. Senhor, fica com quem permanecerá sozinho em casa. Que o silêncio não se torne opressivo e que essa pessoa saiba quem procurar se precisar de companhia ou socorro. Consola quem sente saudade de alguém que partiu e quem vê lembranças em cada canto. Transforma o lar, pouco a pouco, em espaço de acolhimento novamente. Dá disposição para abrir as cortinas, cuidar do ambiente, alimentar-se, descansar e receber ajuda. Que a solidão não esconda essa vida da comunidade e do cuidado necessário. Consagramos nossas palavras. Antes de responder com agressividade, lembra-nos de respirar e ouvir. Antes de espalhar uma notícia, ensina-nos a verificar. Antes de julgar, faz-nos reconhecer que não vemos toda a história. Que a verdade seja falada com amor e que o amor nunca seja usado para esconder a verdade. Dá-nos coragem para elogiar, agradecer e demonstrar afeto. Muitas feridas dentro de casa crescem, porque todos imaginam que o outro já sabe que é amado. Ajuda-nos a tornar esse amor visível. Consagramos também a vida espiritual desta família. Que não busquemos o Senhor apenas em tempos de crise. Cria em nós fome por Tua palavra, prazer na oração e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Dá-nos uma fé humilde que reconhece limites e aprende. Livra-nos de fanatismo, superstição e julgamentos. Que Cristo seja o centro, não como decoração religiosa, mas como o Senhor de nossas escolhas. Ensina-nos a servir, perdoar, repartir e permanecer firmes no que é correto. Pai, abençoa o alimento e o sustento, que não falte o necessário e que saibamos utilizar com responsabilidade aquilo que chega às nossas mãos. Lembra-nos de quem enfrenta necessidade ao nosso redor e mostra como podemos ajudar de modo respeitoso. Abençoa quem planta, transporta, vende, prepara e serve. Livra-nos do desperdício e da ingratidão. Que a mesa, ainda que simples, seja lugar de comunhão, conversa segura e reconhecimento da Tua provisão diária. Entregamos os conflitos que ainda não foram resolvidos. Não queremos fingir que desapareceram, mas recusamos permitir que determinem toda a atmosfera do lar. Dá-nos o momento certo e as palavras adequadas para tratá-los. Onde for preciso mediação, aconselhamento ou proteção legal, conduz-nos a pessoas sérias. Onde houver possibilidade de perdão e restauração, prepara os corações. Onde for necessário manter distância, concede firmeza sem ódio. Em todas as situações, preserva a dignidade e a verdade. Agradecemos, Senhor, porque podemos trazer a Ti cada preocupação desta manhã. Obrigado por nos ouvires sem desprezar nossas fraquezas. Obrigado pela vida de cada familiar, pelos livramentos que percebemos e por aqueles que jamais conheceremos. Obrigado pelas oportunidades de recomeçar, pelo pão, pelo teto
pelas amizades e pela comunidade. Mesmo em meio ao que ainda dói, reconhecemos sinais de tua bondade e escolhemos cultivar gratidão. Faz repousar sobre nós a paz de Cristo, não como ausência completa de problemas, mas como presença que sustenta o coração durante a caminhada. Quando o medo tentar retornar, lembra-nos do abrigo que encontramos em ti. Quando a impaciência crescer, recorda-nos desta entrega. Quando a família enfrentar um novo desafio, reúne-nos novamente em oração. Que cada pessoa saia deste lar lembrando que carrega a responsabilidade de honrar teu nome, e que retorne com o coração disposto a repartir paz, cuidado e gratidão. Guarda as portas e janelas, as estruturas, os aparelhos